Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, todos estudando bastante a Bíblia, lendo as Escrituras e orando. Essa é a nossa vida cristã. A vida cristã em casa é isso. Você se alimentar da palavra, agora que vocês têm bastante tempo, e orar continuamente, orar ao longo do dia. Não precisa, claro, você pode separar um horário para você orar, mas é bom sempre falar com Deus ao longo do dia, nas coisas que você está fazendo, pedir a direção dele para alguma decisão que você precisa tomar. É sempre bom falar com Deus. Deus está sempre disponível para nos ouvir. Ele é o nosso amigo que sempre está online lá no WhatsApp, sempre responde a gente, quer dizer, ele sempre ouve a gente, nem sempre ele responde na mesma hora, mas ele sempre ouve e responde na medida em que ele acha necessário, acha o tempo dele, que é sempre perfeito, tá bom? Espero que vocês estejam vivendo assim. Eu estou gostando bastante de gravar aqui para vocês. A última aula as duas últimas aulas surtiram um efeito legal, as pessoas compreenderam, aí vocês compreenderam bem aí a história de Israel no Antigo Testamento de uma forma bem compactada, né? Mas é aquilo tudo que aconteceu no Antigo Testamento, tá bom? Eventualmente eu faço aqui uma aula para explicar o que aconteceu depois daqueles 400 anos do silêncio de Deus, que Deus não falou mais com Israel através de profetas, não falou mais escrevendo Bíblia, Deus ficou calado. Então depois veio Jesus, e aí eu explico para vocês o que aconteceu numa outra oportunidade. Mas o que eu queria fazer com aquela aula, além de dar um panorama de toda a história de Israel e mostrar por que Israel é importante para a nossa história, para o nosso plano, porque por meio de Israel viria o Senhor Jesus, é mostrar que Deus também se faz conhecido de outras nações. Sim, por mais que Deus tenha escolhido Israel lá por meio de Abrão, que depois virou Abraão, Deus também se faz conhecido de outras nações. No Novo Testamento, Jesus veio, eu vou dar só uma pincelada nisso, Jesus veio para os gentios, para os judeus. Jesus veio para os judeus, porque o povo de Deus eram os judeus, mas os judeus rejeitaram Jesus como Messias. Sim, eles rejeitaram. E o que Deus fez? Deus ampliou a mensagem da salvação para todas as nações, para os gentios. Gentio é quem não é mal educado, não. É gentil com O no final, não é com L no final, é gentio. Tá? Então, os gentios são aqueles que não são judeus, que não nasceram em Israel, não são ali do povo escolhido de Deus, esses são gentios. Então, se você está aí, você recebeu o Senhor Jesus, você é um gentio, imagino que você não seja judeu, somos aqui brasileiros, nós recebemos o Evangelho porque os gentios rejeitaram Jesus. E aí Deus se fez conhecido para outras nações. E aqui no Antigo Testamento, por mais que o foco de Deus estivesse ali em Israel, no Antigo Testamento vai se fazer conhecido de outras nações. Nós sabemos que o ministério de Elias foi focalizado ali no reino de Israel. Já o ministério de Eliseu começou com seu foco ali em Israel, mas parece que vai atingir outros povos, e um povo muito peculiar, um povo que fazia guerra com Israel e fez durante muitos anos, desde lá da época do rei Acabe, passando aí por seus filhos, a Síria, lembra da Síria? Síria de Ben-Hadad, que lutou, que fez uma aliança lá, que lutou contra Acabe. Lembra da Síria? Então, essa mesma Síria, Deus parece que vai se fazer conhecido de algumas pessoas ali, e de uma pessoa muito importante. Eu vou pedir para você, às vezes quando a história é longa, eu peço que você leia o texto. Então, pausa o vídeo e leia o trecho. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, dos versículos 1 a 14, tá? A história é longa, eu vou aqui explicar alguns versículos, não dá para explicar tudo, e você leia esse trecho, pausa o vídeo e leia, tá bom?
Agora que você já leu o trecho, você sabe o que a história está falando, e nós podemos assim caminhar um pouco mais rápido, tá joia? Então veja lá, em 2 Reis 5, deixa a sua Bíblia aberta, caderninho aberto, caneta na mão, lápis, forma como você gosta de anotar, e acompanhe comigo. Lá em 2 Reis 5, versículo 1, olha só que interessante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Já começa estranho aqui. Por quê? Porque a Síria não era uma nação inimiga, era uma nação inimiga de Israel. Eles tiveram embates ali, o rei Acabe com o rei Ben-Hadad. O filho do Ben-Acabe, Acasias, teve embates ali com a Síria. E parece que o texto bíblico está dando uma importância aqui, está apresentando um personagem muito importante lá da Síria, desse povo vizinho que até agora era inimigo. Então olha lá, comandante do exército do rei da Síria, alguém importante, era um general, alguém que andava ao lado do rei, não era qualquer pessoa, não era um militar qualquer, um soldadinho lá, não, ele era o comandante do rei da Síria, andava ao lado do rei, fazia a guarda real e mandava em exércitos, não era qualquer pessoa. Esse é um detalhe importante para a nossa história aqui. Lembrar que Naamã não era qualquer pessoa, era uma pessoa muito importante. Pensa aí numa pessoa importante que você acha que existe hoje, uma pessoa importante, presidente da República. Naamã era tão importante quanto o presidente da República aqui. Algum ministro de Estado? Algum ministro que você conhece? Quem você acha que é muito, muito, muito importante? Então, Naamã era mais ou menos que nem essa pessoa aí, a posição que ele ocupava. Olha só, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Olha aqui, está elogiando Naamã. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Dois detalhes que eu quero chamar a atenção de vocês. Quem deu vitória à Síria? Vocês lembram de uma batalha que aconteceu entre a Síria e o povo de Israel e que Acabe se deu bem mal? Vocês lembram dessa batalha? Então, quem deu a vitória para a Síria? Para Ben-Hadad. Acabe morreu nessa batalha. Sim, os israelitas tiveram que partir em retirada. Quem deu a vitória para a Síria? Mas espera aí, o povo de Deus não era Israel? Por que Deus está se preocupando com a Síria? Esse pequeno trecho, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria, mostra uma lição muito importante, que ainda não é a nossa mensagem central, mas é um detalhe que eu quero deixar com vocês. Deus é soberano, inclusive, sobre as outras nações. Sim. Naquela época existia o pensamento de que cada Deus comandava ali um pedaço de terra, uma porção de terra, ou comandava uma nação. Então cada nação tinha o seu Deus. Mas o Senhor Deus de Israel comandava inclusive as outras nações, porque ele é o único Deus. Claro, ele é o único Deus verdadeiro, é o único Deus vivo. Os outros são deuses de mentira, são deuses que não existem. Mas nós podemos ver aqui, para o homem daquela época, que o Senhor mandava, inclusive, na Síria. Então não existia essa territorialidade dos deuses. Ele só manda num pedaço, aqui em São Paulo é o Deus tal, lá na Bahia é outro Deus, lá no Ceará é outro Deus, no Rio de Janeiro... Não existe isso para o Senhor Deus de Israel. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre todas as nações, tá bom? Então vamos caminhar um pouquinho. Vocês já devem ter notado aí no título da lição que nós retiramos uma mensagem central de toda essa história, uma história longa, dos versículos 1 a 14. Qual é a nossa mensagem central? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O que é isso? O que é acepção de pessoas?
Deus não escolhe pessoas de acordo com seus méritos, ou Deus não escolhe pessoas de acordo com as suas preferências. Deus não faz isso. Deus, porque aquele ali é importante, eu vou favorecê-lo. Nós fazemos isso, não fazemos? Na nossa escola, nós fazemos acepção de pessoas. Aquela pessoa ali, ela compra lanche todo dia. Eu fazia isso. Eu ficava perto de quem comprava lanche. É por isso que eu acho que eu sou bastante gordo hoje. Mas na escola eu ficava perto de quem comprava lanche, quem tinha dinheiro para comprar lanche, porque eu não tinha. E aí, por quê? Isso ia me favorecer. Então o que eu estava fazendo? Acepção de pessoas. Quem não tinha dinheiro que nem eu nem queria saber, porque ficar lá conversando, papeando sem comer. Estava com fome na hora do intervalo. E eu queria lá pegar um salgadinho, um docinho, uma balinha. Então eu fazia acepção de pessoas. Eu estava diferenciando as pessoas de acordo com a sua posição, o que eu fazia de acordo com o seu dinheiro. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para alguém e vê o que há nela, e aí ele decide se relacionar ou não com essa pessoa. Deus não faz isso. Deus não olha para essas coisas. Deus tem as suas motivações, Deus tem a sua própria vontade, e ele não faz acepção de pessoas, tá bom? Então esse versículo 1 eu só queria deixar claro para vocês essa liçãozinha menor ali, a sublição, que Deus é soberano inclusive sobre as outras nações. Nós sabemos, Deus é soberano sobre tudo, e eu ainda vou dar uma aula de soberania de Deus para vocês, tá bom? Mas por enquanto vamos ficar com Deus não faz acepção de pessoas. E se nós somos filhos de Deus, nós também não podemos fazer acepção de pessoas. Esse aqui eu me relaciono, esse aqui não, porque esse aqui é mais rico, porque esse aqui é mais importante, e esse aqui ele é pobre, esse aqui não é nada. Nós não podemos fazer isso, porque Deus não faz isso, tá bom? Aí segue a história. Qual é um detalhe importante aqui? Naamã era leproso. O que é lepra? O que é essa doença? É uma doença muito incomum hoje, porque a lepra hoje tem cura, é uma cura rápida, você toma lá alguns remédios, se eu não me engano são antibióticos, e você é curado. Mas a lepra é uma doença de pele, é uma doença que dá na pele. Dá a entender aqui, por causa de um detalhe lá na frente, dá a entender que Naamã tinha isso em todo o seu corpo, essa lepra. E o que a lepra faz? Deixa o tecido sem as terminações nervosas, e a pele fica bem branca e sensível. Não sensível que a pessoa vá sentir dor, mas ela corta, ela não sente nada. A pele acaba ficando embranquecida e a pessoa não sente. Então é muito perigoso você bater e ir perdendo a sensibilidade da pele, perdendo ali pedaços da própria pele, dependendo do nível de lepra. Então parece que Naamã tinha essa lepra por todo o seu corpo, esse problema de pele por todo o seu corpo. Era algo muito sério na época, tão sério que existiam leis em Israel para separar essas pessoas de entre a cidade. A pessoa estava na cidade, tem lepra, tira essa pessoa da cidade, deixa ela lá fora e vai fazer alguns rituais até se curar. Ela não poderia contaminar o povo. Só que Naamã era da Síria, então ele não tinha essas regras. Então parecia que a lepra para eles não tinha problemas em purificação. Já no povo de Israel tinha essa regra, tá bom? Diferenciando aí a Síria de Israel. E aí o que ele fez? Está lá com lepra, com problemas na pele, parece que isso o afligia já há muito tempo, muitos anos. O texto não fala, mas diz lá que ele pegou uma prisioneira numa das guerras. Nós não sabemos se é a guerra contra Acabe, mas num dos embates lá com Israel, pegou uma prisioneira e essa prisioneira deu uma dica. Sim, uma dica. Falou, tem um profeta lá em Israel que poderia invocar o Senhor e curar você dessa lepra. Olha que notícia interessante. Eu ia querer saber de qualquer jeito, porque passa ano entrando, não consigo, os deuses da minha terra não me curam da lepra, assim pensava Naamã. Vamos lá. E aí o que ele fez? Ele mandou chamar
mandou chamar lá, falou com o rei, na verdade falou com o rei da Síria, falou, ó, eu tenho essa intenção aí de ir até Israel. Aí o rei da Síria falou, beleza, eu vou mandar com você presentes. E aí no versículo 7, mandando presentes para falar com o rei de Israel. E o rei de Israel naquela época era o rei Jorão. Era o rei Jorão que entrou no lugar de Acasias, tá? Então, nessa época, o rei Jorão recebeu aí a comitiva do rei da Síria com essa informação. Olha só o versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta que veio do rei da Síria, ele rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Provavelmente, o que tudo indica, Israel virou meio vassalo da Síria depois da derrota de Acabe, depois da morte de Acabe. Porque ele ficou aqui espantado com esse pedido do rei da Síria, o rei de Israel ficou espantado, falou, vai querer romper comigo, o nosso acordo aqui é um pedido diferente, ele deve acreditar que eu tenho poder de curar alguém, mas eu acho que parece que é só um pretexto, porque eu não vou ter esse poder, então parece que é só um pretexto para romper aqui a nossa aliança de paz. Foi isso que o rei de Israel pensou. Olha só o tamanho da incredulidade desse rei, o tamanho da distância. Por quê? Porque ele não lembra de Deus, do Deus Israel, que cura as pessoas, que ressuscita as pessoas. Não se lembra. O povo de cabeça dura que não lembra do Deus Israel, o Deus verdadeiro. Não lembra. Aí olha o que aconteceu no versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Lembram que rasgar as vestes era um sinal de tristeza, era um sinal de luto. Poxa vida, algo muito ruim sobreveio a mim. Em sinal de tristeza, eu rasguei as minhas vestes. Foi o que ele fez. Aí Eliseu falou, deixa com o pai. Deixa comigo. Manda ele vir a mim. Manda o Naamã vir aqui. Manda a comitiva aqui para minha casa. Pode vir, deixa que eu vou matar no peito. Aquele centroavante que recebe a bola na área, mata no peito e faz o gol. É isso aí, matou no peito. Tá bom. O Naamã vai lá na casa de Eliseu. Foi isso que se sucedeu. E aí chegou lá. Eliseu nem saiu da casa para falar com Naamã. É verdade. Naamã era alguém tão importante, e Eliseu nem saiu da casa, mandou o empregado lá, avisa lá o Naamã para ele se banhar 7 vezes no Jordão. Essa é a palavra do Senhor, falada por meio de Eliseu. Vai lá no Rio Jordão e se banha 7 vezes. E fazendo isso você vai estar curado da lepra. Nossa, mas que desprezo, não era alguém tão importante, era alguém que veio era um general, alguém que veio de um reino distante. Por que Eliseu não se levantou? Porque justamente poderia dar essa impressão de favorecimento, porque ele era alguém importante. Olha, vamos dar atenção a esse homem. Eliseu estava preocupado com 2 coisas, com o rei de Israel, e também existia aqui uma intenção de Deus em se fazer conhecido de Naamã e, consequentemente, das pessoas do reino da Síria. Sim, Deus tinha essa agenda, tinha esse propósito de se fazer conhecido lá na Síria, por meio de Naamã. Olha aqui, não era mais o seu povo que ia saber que há Deus em Israel. O povo já tinha esquecido, parece que Deus está aqui. Já que esse Israel me rejeitou tanto, está me rejeitando, esquecendo, eu vou começar a mostrar, me revelar para outros povos. Aí mostrando sombra do que aconteceria lá no Novo Testamento, quando Jesus e os apóstolos começaram a pregar para os gentios, mais especificamente os apóstolos, tá? Olha só. Então isso aconteceu. Naamã ficou bravo. Naamã ficou, poxa vida, meu.
Não é possível que esse cara, eu sou um general, eu sou alguém tão importante, eu sou alguém de uma índole, eu sou um forte general, alguém com toda a pompa, com toda ali a sua comitiva, que não deveria ser pequena, toda a sua posição, as suas medalhas, tudo isso, para Deus, não significa nada. Deus favoreceu Naamã sem valorizar ou sem se submeter a essa importância de Naamã. Você veio até aqui buscando o Deus Israel, eu vou fazer você conhecer o Deus Israel. Mas não se acha não, tá? Não se acha. Não fica se achando. Você conhece gente assim que fica se achando? Ah, não, porque eu tenho isso, é porque eu falo inglês, é porque eu dou cambalhota, porque eu chuto a bola. Já viu gente assim? Então, não fica se achando. Deus não olha para essas coisas. Deus não olha para a posição social, para a importância de alguém diante dos homens. Não. Ele favorece porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é soberano, porque Ele é compassivo. Assim, esses são os motivos porque Deus se move, porque Deus levanta do seu trono e abençoa as nações. Então foi isso que aconteceu. Naamã ficou meio chateado, aí os seus servos disseram para ele, ô Naamã, Naamã disse assim, pô, tem tantos rios melhores lá na Síria, lá em Damasco, por que ele vai me mandar banhar aqui justo no Jordão, aqui esse lamacento Jordão? Aí os seus servos falaram, a gente veio de tão longe, vai lá, meu, toma um banho lá 7 vezes. Aí convenceu Naamã, Naamã foi lá, tomou banho 7 vezes, olha o que aconteceu com ele, lá no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Olha aqui o que aconteceu. Naamã foi curado. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha a importância social e também Deus não olha, inclusive, poderia rejeitar ali o favorecimento a Naamã, porque Naamã era de uma nação vizinha e potencialmente inimiga de Israel. Então Deus poderia dizer, não, eu não vou favorecer a Síria. Mas não, Deus favorece as nações, favorece as pessoas de diferentes nações, de diferentes países, e fez isso com Naamã. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E nós? Como nós podemos agir de modo a não fazer acepção de pessoas? Nós precisamos ter em nós uma visão correta de quem nós somos. Nós devemos nos humilhar. O que é humilhar? Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses no capítulo 2. Olha aqui qual deve ser a nossa atitude com relação aos nossos irmãos. Uma atitude de humildade. Aquele que é humilde não faz acepção de pessoas. Olha só. Filipenses 2, no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu próprio interesse, senão também cada qual o que é dos outros. No versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, como eu não faço acepção de pessoas, eu considero os outros superiores a mim, e eu ajudo, eu me relaciono, eu auxilio, eu não tenho preconceitos, e aqui é um preconceito de verdade, não é isso que inventaram por aí, qualquer coisinha é preconceito, não. Eu me relaciono com essa pessoa sem olhar a posição. Por quê? Porque eu estou aqui para fazer boas obras, para me relacionar com as pessoas, com os crentes, aqui eu estou falando, vocês devem ser cautelosos no relacionamento com os incrédulos, tá bom? Cautelosos. Mas no relacionamento com os crentes, entre os crentes, nós devemos nos considerar superiores a nós mesmos e assim agir com boas obras, não fazendo de forma nenhuma acepção de pessoas. E o versículo para decorar de hoje,
Vocês estão aí de folga, pelo menos 2 semanas sem decorar versículo. Está lá em Deuteronômio 17, ou Deuteronômio 10, 17. Deuteronômio 10, no versículo 17. Diz assim, Deuteronômio 10, 17: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele não precisa de nada, Deus não precisa de nada. E Ele escolhe as pessoas de acordo com o seu querer, porque Ele é Deus. E Ele não faz acepção de pessoas, tá bom? Essa era a mensagem desse trecho. Nós vamos caminhar mais na próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido. Dúvidas, deixem aí nos comentários ou entrem em contato comigo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.